No ano passado nós realizamos 9 palestras, esse ano já estamos na terceira palestra consecutiva e mantendo sempre a história da FEB viva. E depois, que nós terminarmos a palestra, nós vamos subir para conhecer o museu que nós estamos montando da FEB. É um museu diferenciado, porque não é um museu de peça velha. Para museu não é bem velho, né? Nosso museu são peças que são sendo doadas pelos filhos, pelos netos, museus combatentes. Então são peças que 90% das peças estiveram na Itália, sofreram o frio, enfim, estiveram em combate e hoje estão aqui sendo expostas para os familiares e pessoas que têm curiosidade sobre o assunto. Então eu quero agradecer. O evento do Shopping Galeria também vai ser um evento muito grande, 25, 26 e 27 do mês que vem, de abril. Quem puder prestigiar, é um evento muito bonito, vai ser sobre veículos da FEB. Esse é o título do evento. Então vamos ver muitos veículos antigos, muitos veículos militares antigos, e nós também vamos estar presentes com a nossa lojinha. Tá? Eu também fazer um agradecimento especial para o Sidney e para o Marcos, que são os dois que estão à frente do nosso museu, e o Fica também está à frente do museu, e a Bernadette também tem ajudado na catalogação do museu. Então essas pessoas eu gostaria de um agradecimento especial. E dizer para todos vocês que têm que seguirem nós na FEB Campinas, no Instagram, sempre tem a programação de todas as nossas atividades. Tá? Então é isso que eu queria avisar para todos vocês aí. Eu queria avisar também que o Sr. Walter, o Sr. Walter também fez uma doação através do Gilberto de várias peças para o nosso museu. Morteiro e outras peças que ele tinha guardado na casa dele. O Sr. Walter infelizmente faleceu e o Gilberto trouxe esses materiais para nós. Também fazer um agradecimento em memória ao Sr. Walter também por essa doação dessas peças para nós muito preciosas. Tá? Um som intenso, rádio
foi uma grande palestra, né, do nosso Marino de Tela, né, do nosso... A gente fez um resuminho aqui do currículo do Marino, porque se for ler, a gente vai ficar com umas 2, 3 horas falando do currículo dele. Mas o nosso palestrante, né, o Marino de Tela Ferreira, vice-presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, membro do grupo de pesquisa e reencenação histórica do Off-Air, é isso mesmo, né? Me perdoe se falei errado. Membro da Academia Campinense de Letras e da direção do núcleo MMDC Campinas. Obrigado aí, ele faz parte do MMDC, uma honra ter o senhor com a gente. Nasceu em Campinas em 11 de julho de 64, advogado formado pela PUC em Campinas. Pós-graduados em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, cursou o 14º ciclo de estudos de política e estratégia da DESG. Dona Ana Maria, mais um membro da DESG, com muita honra, né? É membro há 30 anos da Loja Maçônica Independência, onde ocupou diversos cargos, inclusive como presidente. Amigo do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, né? Então uma honra para mim, que sou policial militar, que o senhor como amigo da Polícia Militar. Amigo da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, também servi na Escola de Cadetes, também é uma honra o senhor estar como amigo nosso. Foi agraciado com a Charlie Cone Guilherme de Almeida, pela Academia Campinense de Letras. Uma grande salva de palmas para o nosso palestrante, Marino de Tela. Obrigado, Soares. O Soares já falou aqui, acredito que o César também. Eu acho que a gente tem um dever, né, não digo como membro da associação propriamente dita, mas como brasileiro, de preservar a memória dos nossos pracinhos, a memória desses brasileiros, em boa parte pessoas simples, que mal tinham saído das suas próprias cidades e de repente se viram lançados num conflito de proporções mundiais e atravessaram o Atlântico e foram, junto com os aliados, lutar pela liberdade e pela democracia. Hoje a proposta, quer dizer, na verdade desde o ano passado, né, a associação tem essa proposta de fazer ciclos de palestras, sendo uma palestra por mês, abordando algum tema relacionado à Segunda Guerra Mundial e à Força Expedicionária Brasileira. E hoje a minha proposta é falar sobre Castelnovo, que foi um dos combates principais em que a Força Expedicionária Brasileira se viu envolvida durante a Segunda Guerra. Primeiramente, só apresentar para vocês, né, a diretoria toda nossa aqui da associação, César Azambuja, nosso presidente, todo mundo já conhece, eu sou o vice, a Liliana Andrade está presente aqui, a nossa secretária há anos, né, Liliana, há anos que ela ocupa muito bem esse cargo, a Guaraci Alfredo, que é a segunda secretária, está aqui presente também. O Francisco Piazon, que é o nosso tesoureiro, não pôde estar presente nesse evento de hoje, ele tinha um outro compromisso. E a segunda tesoureira é a Maria Judite Bertazzoli. Nosso Conselho Fiscal, o Palmieri, o Regis e o Rodinei. E os coordenadores, que eu fiz questão de registrar aqui, da nossa lojinha, né, que é a Yara Beraldo, a nossa lojinha que graças a ela, é um movimento dela, sim, auxiliada pela Giovana e pelo Regis, também o Regis não está presente hoje, mas graças à nossa lojinha em especial nós conseguimos reativar o nosso museu, e quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer depois. E o Sidney Buzo e o Marcos Carmo são os coordenadores do nosso museu. Um trabalho que já se desenvolve há mais de ano, né? Eu me recordo que quando
surgiu essa ideia da reativação do museu, eu fiz um contato com o Sidney, que é membro do grupo de reencenação como eu. O Sidney imediatamente criou um grupo no WhatsApp do nosso grupo de reencenação e apresentou uma proposta, um projeto do museu para o grupo, né? E o grupo fez uma sugestão aqui, uma outra lá, tal, e definido esse projeto foi apresentado para a diretoria da associação, que aprovou, e quem não conhece vai ter a oportunidade de ver hoje lá. Essas imagens eu quis colocar, é uma mera curiosidade, que são imagens que eu fiz aqui da associação. A primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 14 anos, em 1978, e eu fiz essas fotos, eu sempre gostei de fotografia, eu fiz essas fotos aqui que são de como era o museu da associação em 1978, que era uma sala só no andar superior. Hoje o museu é o andar todo superior, vocês vão ver. E nós tínhamos, inclusive, na época, uma metralhadora alemã MG-34, que hoje não está mais conosco, né? Ela foi passada para um museu militar do Exército, aos cuidados do Exército. Mas é isso, só para mostrar o que era uma sala só com essa cristaleira, com umas peças, e a metralhadora, e depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer como está hoje. Alguns livros que são só sugestões, né, para quem quer conhecer um pouco mais a história da FEB, né, vários livros ali que contam essa história. Esse livro aqui, acho que foi um dos primeiros que eu li sobre a FEB. O título dele está desatualizado, né? 30 anos depois da volta, né? Porque nós já estamos com 80. Mas eu acho que foi o primeiro que eu li, mas todos aqui eu acho que tem a sua carga de importância, né? Que é interessante que se faça a leitura. Esse livro, Depoimento dos Oficiais da Reserva sobre a FEB, foi escrito por 16 oficiais da reserva que lutaram na Itália, dentre eles, aqui de Campinas, o Dr. Piazon. E foi um livro assim que, quando esses oficiais da reserva, que foi um contingente muito importante da Força Expedicionária Brasileira, quando eles estavam retornando da Itália, um oficial do Estado-Maior do Exército, da FEB, devia ser um tenente-coronel, sugeriu para eles que escrevessem um livro relatando aquela experiência de terem passado pela Segunda Guerra, inclusive fazendo as críticas que eles julgassem necessárias. E eles escreveram esse livro e eu acho que é um documento também muito importante para quem tem curiosidade de conhecer a FEB, de ler, para entender alguns aspectos, né? Um deles, só que eu vou citar aqui, que não é a ideia da apresentação de hoje, é aquele fato que tiveram, pelo menos, aí desse livro, acho que 3 oficiais da reserva, dentre eles o Dr. Piazon, que eram médicos formados, só que eles tinham feito um curso de formação de oficial da reserva, no CPOR em São Paulo, antes de se formar em medicina. E eles foram convocados para ir para a guerra como oficiais de infantaria. E é um detalhe assim, que com essa situação levaram o conhecimento do general Mascarenhas, o comandante da FEB na época, e o comentário dele foi tipo assim, mas por que os médicos estão com medo de ir para a guerra, né? Alguma coisa assim. E por outro lado, se eu não me engano, o Masaccio de Hara, que era um desses oficiais, quando na Itália foi fazer algum curso de aprimoramento lá junto ao exército dos Estados Unidos, quando ele se apresentou e explicou essa situação para o oficial americano que estava recebendo ele, o oficial não entendeu aquilo, ele simplesmente não entendia. Ele explicava, não, é que eu fiz medicina depois e vim aqui como oficial de infantaria, não.
E o americano falou assim, mas você não é médico? Concluía falando, mas você não é médico? Quer dizer, não entrava na cabeça deles que uma pessoa com uma formação em medicina que poderia, com certeza, ser útil nessa qualidade junto a uma guerra, né, que na verdade serviram com distinção como oficiais de infantaria. Outros livros também, a última palestra que nós tivemos aqui no mês passado foi do César Cantiani, que é autor desses 4 livros aqui, né, que eu recomendo a leitura. E temos aqui conosco, presente hoje, o Eduardo Rosa, que escreveu esse livro aqui, Brava Gente da Infantaria Brasileira, onde o Eduardo está sentado ali no fundo, onde ele relata situações de patrulhas da infantaria da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Também recomendo muito a leitura. Bom, esse slide eu quis apresentar o quê? Porque a ideia é mostrar o que a guerra faz com uma pessoa. Nenhum de nós aqui sabe isso. Ele passou por essa experiência. Ele era jornalista dos Diários Associados, que era do Assis Chateaubriand, e ele foi para a guerra, e ele, num livro dele, ele falou essa frase: eu fui para a guerra com 27 anos e voltei com 40. Isso em um ano, mais ou menos. Né? E o Joel Silveira, ele conta que o dia que o Assis Chateaubriand falou que ia para a guerra, ele chamou e falou assim: seu Silveira, o senhor vai para a guerra, hein? E não me morra. Tipo, querendo, claro, que ele trouxesse, né, as notícias lá do front. E só abrindo um parênteses aqui, não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. O Joel Silveira, no final da vida dele, teve um jornalista que foi da Rede Globo, que chamava Geneton Moraes Neto, que se aproximou muito do Joel Silveira. Ficaram muito amigos. O Joel já estava com muita idade, e o Geneton, acho que ficou meio como que um guardião da memória dele, do acervo. Ele tinha muitos livros no apartamento dele lá no Rio de Janeiro. E o Geneton, o Joel faleceu em 2007, o Geneton faleceu em 2016. Mas o Geneton, depois do falecimento do Joel, ele fez um documentário sobre o Joel Silveira, que eu tive a oportunidade de assistir. E o Joel Silveira devia ser uma pessoa divertida, eu acho, para sentar, para bater um papo. Né? Ele tinha um apelido, né, no Rio de Janeiro, o apelido dele era O Víbora, né, porque ele também tinha uma língua assim, meio forte. Mas nesse documentário, o Joel Silveira conta uma historinha, que eu abro um parênteses aqui para contar para vocês. Ele fala que isso depois da guerra, um dia ele estava em Paris, nos Champs-Élysées, lá sentado num banco, admirando, né, Paris. E disse que num banco do lado tinha 2 senhoras conversando, e ele percebeu que elas eram brasileiras. E uma falou para a outra assim: nossa, mas Paris é maravilhosa, Paris é fantástica, que cidade bonita. E a outra falou para ela assim: nossa, realmente Paris é muito bonita, mas não é que nem Juiz de Fora. E uma das histórias que ele contou. Bom, e outro também, só com essa ideia de registrar, né, da guerra, essa frase que o Carlos Escriar é um desenhista, ele ilustrou alguns livros, inclusive, sobre a febre, né? E ele foi cabo da artilharia. E ele falou essa frase para mim, assim, fantástica, né? Eu sou um violento pacifista. Ele fala que a guerra ele não deseja para o pior inimigo e que é uma experiência que não tem volta, que fica gravada em você para o resto da sua vida. Bom, a cronologia da febre até chegar em Castelnovo, eu vou falar rapidamente.
Quer dizer, a Segunda Guerra, acho que todo mundo sabe que a Segunda Guerra começou em 1º de setembro de 1939 com a invasão da Polônia pelo exército alemão. Também é uma história controversa, né, que os alemães alegam que eles invadiram em resposta a uma agressão que eles tinham levado da Polônia, mas foi uma coisa simulada. E o governo brasileiro, eu quis mostrar com essa imagem, né, o governo brasileiro, até o início da Segunda Guerra, algumas pessoas do governo brasileiro eram simpatizantes da Alemanha nazista. Um exemplo é essa capa desse livro, esse cartaz, né, a semelhança das imagens. Né? E claro, todo mundo sabe, no Brasil a gente vivia desde 1930, de outubro de 1930, a gente vivia, vamos dizer assim, sob uma ditadura. A ditadura se agravou em 1937, com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Mas também em 1940, por exemplo, que é a data dessa propaganda, nós vivíamos numa ditadura. Bom, então começando a cronologia. Em 1942, em janeiro, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão, atendendo a uma resolução da segunda reunião de consulta dos chanceleres das repúblicas americanas. Em março do mesmo ano, Getúlio Vargas decretou o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no país. Meu pai contava que aqui em Campinas tinha uma relojoaria de uns alemães no centro, na General Osório, na rua de baixo da Campsarda, que ficava numa esquina que diz que foi depredada, que quebraram as vitrines lá e tal, que era de uma família de alemães. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Eu anotei ali que a declaração de guerra ao Japão só aconteceu em junho de 1945, do Brasil ao Japão. Em agosto de 1942, com esse decreto, o Brasil formalizou o estado de guerra para todo o país. Em novembro de 1943 foi criada a FEB. A FEB, assim, essa data é um pouco controversa, porque a FEB não foi criada num dia, foi um processo que essa data de criação, vamos dizer assim, a data em que houve a oficialização da criação da FEB. Em julho de 1944, já formada a FEB, partiu o primeiro escalão com 5.075 militares, partiu para a Itália. Esse escalão foi a bordo do navio de transporte de tropas da Marinha dos Estados Unidos, General Mann, que era um navio praticamente novo. Ele tinha sido comissionado em outubro de 1943, e ele, além da Segunda Guerra, ele ainda serviu na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Bom, isso é o primeiro escalão. Chegou na Itália em 16 de julho de 1944 e foi incorporado ao 5º Exército dos Estados Unidos em agosto de 1944. Em 22 de setembro, os 2º e 3º escalões partiram, um a bordo do General Mann, outro a bordo do General Meigs, também navio de transporte de tropa americano, levando esses dois contingentes de militares aí. Chegou na Itália em 6 de outubro. Em 23 de novembro foi o 4º escalão a bordo do General Meigs, chegou lá dia 7 de dezembro de 1944. E em 8 de fevereiro de 1945 partiu o 5º e último escalão de tropa brasileira a bordo do General Meigs. Chegou no dia 22 de fevereiro de 1945. Chegou um dia depois da tomada de Monte Castelo, que foi no dia 21. Chegando lá, esse é o quadro, das divisões que se encontravam ali no teatro da Itália. 26 divisões aliadas e 22 divisões inimigas. Esses números eu vou contar para vocês que não são exatos, porque a gente
pesquisando em mais de um livro, né, mais de uma fonte, às vezes você encontra uma divergência de um número, de uma divisão, alguma coisa assim. Mas isso foi o mais acertado que eu entendi, que eu encontrei em mais de uma fonte de pesquisa. Bom, isso aqui é um documento, é mais uma curiosidade. Isso aqui é uma ordem particular sobre golpe de mão. É um documento que é meu, está na minha coleção. Ele foi presenteado para o meu pai pelo Dr. Mendes Leite, que era oficial da reserva também. Ele vai aparecer numa foto mais para frente. Mas o curioso dessa ordem de golpe de mão que está comigo há anos, assinada pelo Major João Carlos Gross, é que é uma ordem de golpe de mão para o pelotão Fagundes. Então, é uma ordem do dia 13 de fevereiro de 1945, que embora Castelnovo tenha sido tomada só no dia 5 de março, em 13 de fevereiro já consta ali que era um dos objetivos dessa missão aí, dessa patrulha, chegar até Castelnovo. Quer dizer, já era uma região em que a Força Expedicionária Brasileira já estava atuando. O capitão Hernani Airosa, nesse livro, Em Memórias do Soldado, ele fala aquilo: havíamos namorado Castelnovo desde novembro de 44. Volto a falar, foi tomada em março de 45. Tínhamos realizado mais de uma centena de patrulhas na região. Então, esse documento reflete uma dessas patrulhas que foi feita sob o comando do Tenente Fagundes, que nós vamos falar um pouquinho mais. Esse documento depois eu passo para vocês, se vocês quiserem ler na íntegra. É um documento que foi feito em 5 vias, essa é uma das vias, é um papel bem fininho, assim, mas eu passo uma imagem para vocês. Ali, aquelas 2 imagens, é o capitão Airosa em cima, e embaixo é o João Carlos Gross, que assinou essa ordem, mas naquela foto ele já é general, ele assinou quando era major. Bom, e aí a gente chega no ponto que o quarto corpo de exército, eu ia falar grupo, me fugiu a palavra. Quem falou corpo aí? Quarto corpo de exército. Eles lançaram essa operação em Cor. Essa operação em Cor, ela teve início no dia 18 de fevereiro de 45 e ela era uma ofensiva preliminar à ofensiva de primavera, que seria uma ofensiva maior. Essa ofensiva de primavera tinha por objetivo capturar o vale do Rio Pó. Nessa ofensiva preliminar, eles teriam que capturar as elevações, né, as montanhas, as elevações que eram utilizadas pelos alemães como observatórios e, por fim, liberar a Estrada 64, que era uma via importante ali para os aliados para chegarem até Polônia. Nessa operação, principalmente, atuaram a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos e a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, que é a Força Expedicionária Brasileira. Ali na imagem é uma imagem só ilustrativa, não é desse momento exato, mas a gente vê o general Mascarenhas, sentados ali o general Truscott e o general Krittenberger, os dois dos Estados Unidos, e em pé o major Vernon Walters, que era o oficial de ligação da FEB com o 5º Exército. Bom, então, como eu já disse, Monte Castelo caiu no dia 21 de fevereiro, essa operação começou no dia 18. Então, depois da queda de Monte Castelo em 21 de fevereiro, veio a segunda fase da operação em Cor. Nessa segunda fase, a 10ª Divisão de Montanha ia tomar a linha de Castel Daiano e Monte della Castellana, e a 1ª Divisão, né, a FEB, iria atacar e conquistar uma linha de alturas
do Soprazaço até essas cotas aí, 702. Cada cota é um pico, né? É a medição da altura da montanha. Então as cotas 702, 22, 720, até chegar em Castelão Novo por fim. O comandante brasileiro incumbiu o 6º Regimento de Infantaria, que o comandante era o coronel Nelson de Mello, de atacar a crista que passa pelo povoado de Castelão Novo e capturar, e manter a posição em ligação com a 10ª Divisão de Montanha. E ao 11º Regimento de Infantaria, do coronel Belmiro, menos o 3º Batalhão desse 11º Regimento de Infantaria, eles teriam a missão de se apoderar da região a nordeste de Castelão Novo. Em 4 de março, um dia antes da operação, os comandantes fizeram um estudo do terreno, desde observatórios, né, com binóculos e tal, e com fotos do terreno, foto aérea, né, de levantamento aéreo e cartas, né, mapas. E no dia 5 de março, então, teve início essa operação. O 1º Batalhão do 6º RI, o 2º Batalhão do 11º RI. Eles iniciaram o deslocamento às 5h30 da manhã, com silêncio de rádio até às 6 horas, ou seja, tiveram 30 minutos de deslocamento sem uso de rádio, para não correr risco de fazer barulho ou de despertar ninguém. E o 2º Batalhão do 11º RI, isso já por volta do horário do meio-dia, 1h, ficou preso num campo minado, e o 1º Batalhão do 6º RI, o 6º RI é o regimento aqui de São Paulo, né, de Caçapava, encontrou resistência inimiga, tanto que o Major Gross acabou indo assumir o comando da tropa ali em loco, né, para encorajar o pessoal a não se deter. Eles encontraram nesse combate essas 3 divisões alemãs, né, do 100ª, 32ª de Infantaria, a 29ª de Infantaria Blindada e a 114ª Ligeira. Esse mapa foi o melhor mapa que eu achei na pesquisa que eu fiz. É um mapa que vem de um site americano. Eu só acrescentei algumas informações e colori ele. O mapa é inteiro em preto e branco. Mas é para ver assim, né, o que tem de mais importante. Essa linha azul, ela divide desse lado aqui a atuação da 10ª de Montanha, e do lado de cá é da Força Expedicionária Brasileira. Né? Esses círculos verdes aqui mostram a unidade da Força Expedicionária Brasileira. Aqui destacado tem Monte Castelo, Porreta Terme, aquela estrada 64 aqui, né? Esse círculo laranja aqui, é preciso da estrada 44, e o final do avanço aqui, atingindo Castelão Novo, que fazia parte da comuna de Vergato. Vergato era a sede da comuna, e Castelão Novo fazia parte deles. Por volta das 17 horas, as cotas 720, 722 foram tomadas pelas companhias, a 1ª e a 2ª do 1º Batalhão do 6º. O coronel Nelson de Mello, então, determinou que o ataque seguisse até atingir Castelão Novo. O Major Gross determinou a 3ª Companhia do 1º Batalhão, comandada pelo capitão Altenor, que ultrapassasse as outras companhias e atacasse Castelão Novo. O que acontece? Desse 1º Batalhão do 6º, a 1ª e a 2ª Companhia participaram do ataque, e a 3ª ficou na reserva, mas no momento de se dirigir a Castelão Novo, foi a 3ª que estava na reserva que ultrapassou as outras e atacou Castelão Novo. Como já estava escuro naquele momento, os brasileiros pediram o apoio de 4 holofotes do Exército dos Estados Unidos que iluminaram
Castelo Novo para facilitar a atuação dos brasileiros. E a primeira tropa a conquistar Castelo Novo foi o 3º pelotão da 3ª companhia, né, como eu estava falando ali, do 1º batalhão do 6º, comandado pelo 2º tenente Fagundes. O tenente Fagundes, eu falei muito aqui dos oficiais da reserva, mas o tenente Fagundes era oficial de carreira. Ele cursou a escola militar do Realengo, na época não existia ainda a AMAN, Academia Militar das Avenidas Negras. E esse primeiro pelotão que tomou Castelo Novo. Essa foto foi publicada num jornal da época. Claro que para o slide eu usei a foto original, que a foto do jornal estava com a qualidade muito ruim, mas essa legenda é da foto do jornal, da publicação do jornal. Visita do comandante do 6º Regimento de Infantaria, Coronel Nelson de Mello, a crista de Castelo Novo, com seus oficiais, ali verificando as posições do inimigo e os estragos feitos pela artilharia dos nossos, que tanto pavor acabou causando nas hostes nazistas. E na imagem aqui, como está destacado, o Coronel Nelson de Mello, o Tenente Fagundes aqui, o Capitão Aldenor está com a mão no ombro do Tenente Fagundes, aqui o correspondente Joel Silveira, e aqui o fotógrafo da FEB, Horácio Coelho. O Tenente Fagundes recebeu elogios e citações do General Mascarenhas de Moraes, do Coronel Nelson de Mello e do Major João Carlos Gross. Pelo Major Gross, comandante do 1º Batalhão, ele registrou o seguinte: segundo o Tenente João Fagundes Sobrinho, da 3ª Companhia, comandante do 3º Pelotão, pela sua coragem e bravura com que tomou de assalto a cidade de Castelo Novo, com o seu pelotão, fazendo mais de 20 prisioneiros. O Tenente Fagundes, apesar de jovem, demonstrou em todas as operações em que a companhia tomou parte alto valor combativo, o que muito o eleva no conceito de seus companheiros e comandados. Esse é o Major Gross ali na imagem. Essa foto, quando consegui, né, com a Vera e o Zé Ricardo, eu tive um pouco de dificuldade de identificar algumas das pessoas. Eu consegui identificar, acho que uns 5 aí, os outros eu não conseguia de jeito nenhum. E aí o Francisco Piazon, eu mandei a foto para ele, e ele me mandou a mesma foto com a identificação assim à mão, feita pelo Dr. Piazon. Então é a 3ª Companhia do 1º Batalhão do 6º Regimento, né, o comando da 3ª Companhia, né? Então, o Tenente Fagundes aqui, Tenente Aníbal Nunes Figueiredo, Tenente Araquém Vegas da Silva, o Tenente Piazon aqui, José Alfredo Piazon, o Tenente Almenor Pereira Guimarães, o Capitão Aldenor, né, o comandante da companhia, Capitão Capelão Jonas Vanderlei Lima, Frei Gil Maria, e o Tenente Oswaldo Mendes Leite, que é o que eu falei aqui, que deu aquela ordem de golpe de mão, aquele papel de presente para o meu pai. Mais uma foto aqui do Tenente Fagundes com o Tenente José Gonçalves. Os dois aqui estão em uniforme de passeio, né, porque a guerra provavelmente já tinha terminado. A Cruz de Combate de 2ª classe, com a qual ele foi condecorado, o Tenente Fagundes. E curioso aqui, para quem estuda um pouco mais aí, é o corte dessa jaqueta que o Tenente Fagundes está usando. Tem aquele bolso que eles chamam de saariana, jaqueta saariana por causa do Saara, né? Então, com certeza foi feita na Itália, essa jaqueta que ele está usando, que a gente vê militares italianos e inclusive alemães usando uniforme, alguns, né, usando uniforme com esse mesmo tipo de corte. Isso aqui é um programa de entrega de condecorações, e quando ele recebeu aquela cruz de combate, foi em Alessandria, a data que eu não me
enxergar aqui, mas tem Alessandria. Essas são só 3 páginas desse programa, ele é um pouquinho maior. Daqui, né, Cruz de Combate, segunda classe, o nome do tenente Fagundes. E o Marechal Alexander, que comandou o Teatro de Operações do Mediterrâneo, ele era o comandante supremo no Mediterrâneo, era um general britânico. Ele, em 1948, ele veio ao Brasil e houve no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, uma solenidade de entrega de condecorações para alguns poucos militares brasileiros. E capitães, 11 capitães foram condecorados, dentre eles o capitão Aldenor, que eu já falei aqui, comandante da 3ª Companhia lá do 6º, e o capitão Milton Tavares de Souza também. Tenentes, só 3 tenentes foram condecorados pelo Marechal Alexander: o tenente Fagundes, o tenente Porã Nunes de Oliveira e Geraldo Valentim de Souza. Eles receberam a condecoração de membro honorário da Divisão Militar da Ordem do Império Britânico. E aqui eu registro o coronel Fagundes, o tenente Fagundes seguiu carreira, chegou ao posto de coronel, passou a reserva em 1966 e faleceu aqui em Campinas em 2009. Isso aqui é um recorte do jornal que conta esse evento, dessa condecoração. Essa é a medalha do Império Britânico, acompanhada aqui do documento, né, que eu não consigo ler aqui pelo tamanho. O resultado das ações em Castelão Novo: o 6º Regimento de Infantaria teve 35 baixas, sendo 3 mortes, e fez 81 prisioneiros. E o 11º RI teve 33 baixas e fez 10 prisioneiros. Da mesma forma, como eu já falei, esses números às vezes variam um pouco dependendo da fonte que você pesquisa. O comandante do 4º Corpo de Exército, o general Prittenberger, fez esse elogio à atuação da FEB em Castelão Novo. Elogiamos, bem como a todos os oficiais de praça sob o vosso comando, pelo exato cumprimento das várias missões que foram atribuídas à 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária na operação ofensiva realizada à direita da zona do 4º Corpo de 3 a 7 de março de 45. No fim da fase, a divisão brasileira, mais uma vez, estava nos objetivos que haviam sido designados. Na frente norte, o 6º RI e o 11º deslocaram-se agressivamente para limpar o terreno de cada porção de resistência e, numa esplêndida coordenação com o ataque principal, avançaram para o importante ponto forte de Castelão Novo, sobrepujando o inimigo naquela elevação dominante. E acho que é o último slide aqui da apresentação, o Castelo Branco, que era tenente-coronel na Segunda Guerra, mas aí depois da guerra, quando ele já era general, ele fez um discurso na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, resumindo a atuação da FEB na Segunda Guerra. Ele falou que a FEB tem em seu histórico uma operação de abertura, que foi Camaiore, uma operação de dignidade, que foi Monte Castelo, uma operação de sofrimento, que foi Montese, uma operação militar, que foi Castelão Novo, e uma operação de coroamento, que foi Fornão Militar. Esqueci mais esse só. Nesse documentário, que eu acredito que a maioria já deve ter assistido, está disponível no YouTube, A Cobra Fumon. Tem uma entrevista com esse pracinha que conta, isso é só uma curiosidade, ele conta que no dia seguinte da tomada de Castelão Novo, né, no dia 6 de março, ele estava numa patrulha, pisou numa mina e perdeu uma perna. Só que a patrulha não parou, o comandante da patrulha continuou mandando o pessoal para o objetivo
E no total, 8 militares pisaram em Minas aí nessa patrulha. Um deles, o sargento Aquino Araújo, perdeu as 2 pernas e acabou falecendo uns dias depois. Mas me chamou sua atenção por ter acontecido ali naquele mesmo espaço, né, de Castelnovo de Vergato. E esse é um monumento que existe lá em Vergato, aos pracinhas. Essas fotos me foram cedidas pelo Francisco Piazzon, ele esteve lá, acho que o ano passado, né, Bernadette? Esteve lá, fez essas fotos aí do monumento que tem, aí, inclusive ele aí do lado do monumento. E aqui eu coloquei só uma curiosidade que a gente passou, tem uma casa lá em Vergato, tem um projeto de canhão preso na parede, né? Claro, está inativo, né? Tirava a ponta, então, mas está lá de recordação ainda. É isso aí, eu falo que, novamente, né, a ideia nossa é só de alguma forma colaborar com a preservação da memória da Força Expedicionária Brasileira. E essa foi a minha colaboração aqui, pequena, mas espero que tenha feito sentido, inclusive considerando esse ciclo de palestras que tem acontecido, né? Então, em cada mês a gente tenta fazer uma palestra de algum evento que tenha acontecido naquele mês. Tá bom? Muito obrigado. E o melhor agora é conhecer o museu. Quem não conhece aí, depois conhecer o museu. Soares. Mais uma vez agradecer, né, nosso vice-presidente Marido de Tela e o nosso presidente César Zambuja a fazer a entrega do certificado de agradecimento por essa maravilhosa palestra. A Associação dos Expedicionários Campineses confere o presente certificado a Marina de Bela Ferreira em agradecimento à palestra proferida em nossa associação, intitulada Tomada de Castelnovo, no dia 22 de março de 2025, promovendo a preservação da memória dos nossos heróis, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, FEB, que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Campinas, 22 de março de 2025. César Zambuja, presidente. Marina, também quero lhe entregar essa honraria, só que essa honraria eu vou lhe entregar de uma maneira, na hora que você tirar do envolve, eu vou lhe entregar de uma maneira tradicional romana. Essa é uma história romana muito antiga. Não sei quem já ouviu sobre essa história. As medalhas antigamente eram em baixo relevo. Depois elas passaram a ser em alto relevo para serem doadas, e existia uma frase de gratificação nessa doação. E eu vou falar com o Marino agora. Marino, que a marca dessa medalha nas nossas mãos seja infinitamente menor do que a nossa amizade dos nossos corações. Obrigado. Merecida homenagem, né? Parabéns aí, viu? Nosso César Zambuja, nosso presidente, nosso vice Marido de Tela. Parabéns aí. Vamos lá registrar uma foto, é isso aí.
Tudo bem? Nós vamos ter agora uma situação que eu vou passar, mas primeiramente reforçar, quem não comprou nada na nossa lojinha, Daniela, temos bastante camiseta aí dos 80 anos aí, né? Entendeu? Quem não tiver, olha a nossa propaganda da camiseta 80 anos, quem não tiver, a oportunidade de comprar a camiseta. Se acabar a camiseta, a dona Yara disse que tem mais ou menos umas 5.000 encomendadas, não dá para comprar. Aí outra, fiquei sabendo que agora até está internacional, está indo camisa para Itália, Japão, Estados Unidos, tá chique a lojinha, né? A Alemanha, mais um país internacional. Parabéns aí, lojinha aí. É isso que a gente precisa. Parabéns a essas iniciativas, né? Nós precisamos que a lojinha faça um sucesso, inclusive. Para a Austrália do mundo. Para a Austrália, aí, tá chegando mais país. Não nenhuma, duas, tem mais país aí. Entendeu? Vamos aí. Precisamos disso. Nós vamos ter um evento no dia 25, 26 e 27 lá no Galeria Shopping. Nosso Nelson, cadê o Nelson? Tá aí? Nelson, mais uma vez aí, né? Você sempre parceiro aí da FEB, da Associação dos Pensionários, todos os amigos aí, seu Gilberto, o Carlos Henrique, que fez doação, o seu Gilberto Escavena, muito obrigado mesmo, obrigado à presença dos senhores, mas também antes de encerrar, depois quem quiser fazer a visita no museu é muito importante, o Museu da Xícara. Daqui a pouco nós precisamos convidar o governador, né? Precisamos convidar o prefeito para vir visitar nosso museu, viu, César? Quando estiver lá na prefeitura, na cultura, falar com a Regina Caprioli e trazer o prefeito aí. Falar em prefeito, nós temos a honra da visita. Cadê o doutor Hermes Marques? Doutor Hermes está aí? Está aqui o doutor Hermes Marques, do jurídico da prefeitura de Campinas, está representando aqui. Obrigado pela presença. Agora nós queremos chamar aqui na frente um ilustre, né? Esse tem história aqui na FEB também, não tem? Nosso Marcos Carmo. Ele vai falar sobre um manequim referente a um quartejano da Itália. Ei, que chique, hein? Explica pra galera o que é isso aqui, né? Porque até eu fiquei meio assim, quartejano. O César me explicou um pouquinho, mas o Marcos vai nos falar um pouquinho disso aí. Um abraço, meu amigo. Boa tarde, gente. Prazer em receber todos vocês aqui de novo. Nós estamos sempre atualizando aqui o nosso museu, principalmente Sidney está aqui toda quinta-feira, toda quinzena, aliás, de sexta para sábado para ajudar, né? Mas em especial nós gostaríamos de anunciar dessa vez esse manequim que nós estamos quase que solenemente, né, inaugurando hoje. Entre outros manequins, tem que esperar que vão começar a filmar também, mas eles. Vamos lá. Entre outros manequins que nós temos ali, temos um que estamos inaugurando hoje, que queremos especialmente anunciar esse manequim. Bom, primeiro explicando para vocês. Partigiano significa aquele que seria partidário. Então, partidário dos aliados. Aqueles que eram italianos e ficavam ao lado das tropas aliadas. Italianos que se voltaram contra o fascismo. Esses italianos que eram guerrilheiros, eram os italianos que nós chamávamos de partigiani, né? No plural, os partigiani, né? E no singular, nós temos aqui hoje um manequim em reconhecimento aos partigiani, temos um manequim de um guerrilheiro, um partigiano, né? E na pesquisa aí sobre partigiano e etc., eu pedi ajuda aqui da nossa grande amiga secretária, a Liliana De Angelo. Liliana, né? Não é Liliana, nós temos chamada de Liliana agora, né? Oi? Pode colocar, por favor. Para que nós conseguíssemos fazer um manequim adequadamente, né? Aqui eu separei algumas imagens para vocês de como eles eram bem mal vestidos, maltrapilhos, mas a beleza está justamente nisso. Trajes civis, algumas peças de roupas dos aliados e até dos alemães, algumas peças de roupa, armamentos do que eles conseguissem dos aliados ou até dos alemães. Pode passar. Recomendação para vocês, tem documentário no YouTube, tem livro, na pesquisa eu baixei algumas fontes, mando para vocês no grupo de WhatsApp da associação, depois vamos postar também no Instagram as recomendações para quem não é associado. Se façam associados, por favor, porque daí temos um contato mais direto e ajudamos a associação, né? Pode passar, meu querido. E aqui uma das inspirações maiores que nós demos para o tal do manequim.
Né? Destacadamente, essa mistura pitoresca de peças de roupa e de armamentos e também alguns ornamentos. Então, o que seria o lenço vermelho no pescoço, ou então a bandeirinha da Itália cumprindo a função de lenço, etc. e tal, né? Daí a inspiração para que nós fizéssemos um partigiano. E o nosso partigiano vai ter algumas modificações, mas por enquanto ele ficou assim. É isso. Com a abraçadeira do Comitato di Liberazione Nazionale, é o Comitê de Libertação Nacional. É interessante, os italianos falam libertação, eles não falam liberdade. O dia 25 de abril para eles não é o dia da liberdade, é o dia da libertação. Foram libertados, não eram livres e se tornaram livres com a nossa ajuda, obviamente, né? E aquilo que nós fizemos, uma pequena homenagem a Partigiano. Agora, história de Partigiano mais importante que eu vi, que eu conheci na associação, a Liliana ajudou. A foto não descarregou, desculpem, mas está aqui, todo mundo consegue ver a foto, né? Essa aqui, conferiram, né? Legal. Essa foto é de um partigiano que o pai dela conheceu, o seu Valdomiro de Ângelo. E aqui no verso da foto, que é mais legal, a mensagem desse partigiano, que está aqui. Autopatio, 26 de março de 1945. Ou seja, na semana que vem, essa foto completa 80 anos. Como homenagem a essa foto, a essa amizade dos dois, estamos lançando um manequim aqui que diz a mensagem: na alegria, em italiano, na alegria e na dor, sempre contigo. Valdimiro, escreve Valdimiro, aí com V ainda. Com todo o meu grande afeto. E daí assina o nome dele. Qual é o nome dele? Liliano. Liliano. E por conta do Liliano que nós temos a Liliana. Em homenagem a Liliana, se sinta homenageada, por favor, queridão. Nosso partigiano se chama Liliano. Então, os aplausos são para ela, para o seu Valdomiro, para a dona Odete e para a família de Ângelo, que tanto ajudou desde que essa associação não existia. Fica o convite, então, conheçam o nosso museu, vão conhecer o Liliano, que vai melhorar ainda, tá bom? Obrigado. César, fica uma sugestão aqui para o Marcos criar um grupo teatral, né? Porque ele é interessante, né? Faz a galera dar muita risada, é muito bom. E vou passar para o César, só lembrando, dia 12, né, César? Dia 12 tem uma nova apresentação de abril. O César vai passar para vocês. Muito obrigado pela presença, encerrando o nosso presidente César Zamburi. No dia 12 do mês que vem, nós vamos ter outra palestra aqui referente a Montese. Foi uma das batalhas mais sangrentas que a FEB teve. Eu queria convidar agora aqui o Nelson Alberti para falar um pouquinho sobre o nosso evento que vai ser realizado no Shopping Galeria. As viaturas militares, o Nelson, para quem não o conhece, é presidente da Associação Brasileira agora, né? Associação Brasileira de Veículos Preservadores de Veículos Militares. Então, Nelson, pode falar um pouquinho, por favor. Olá pessoal, boa tarde. Bem rapidinho, tá bom? Bom, esse ano aqui, na verdade nós estamos 2023, 2024, 2025 comemorando o jubileu dos 80 anos da Força Expedicionária Brasileira, que é 2023 o ano da criação, 2024 o ano do embarque e 2025 este ano os anos da vitória, né, o ano da vitória. E então a gente tem uma série de atividades, uma série de eventos aí que vão complementar esse ciclo, essa finalização desse jubileu. E um dos eventos mais importantes que a gente vai fazer é agora os dias 25, 26 e 27 de abril no Galeria Shopping aqui em Campinas. Eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, né? Fica na beira da rodovia Dom Pedro. E nós vamos ocupar uma área no estacionamento e a gente vai ter, além da exposição de viaturas históricas, acampamento militar, mercado de pulgas, a lojinha da FEB, vai ter shows musicais, food trucks, então uma série de atividades aí em prol da memória dos nossos expedicionários, né, que tiveram lá e deram sangue pela nossa liberdade. Então,
Todos são convidados, 25, 26 e 27 de abril no Galeria Shopping. Em breve, essa semana agora, a gente já deve ir lá lançando o convite. A Associação dos Peticionários é um parceiro fiel e lado a lado com a gente. Então, obrigado a todos aí, espero que compareçam. Que horário? Complementando, obrigado. Ali o horário é um pouco variado, tá? Vamos lá. Sexta-feira, dia 25, o horário é das 17 às 22 horas. Dia 26, sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E dia 26, das 10 às 10 e 27, da meio-dia, que é o domingo, da meio-dia às 8 da noite. Então, são 3 dias com 3 horários diferentes. Mas depois, no convite, vocês ficam por dentro de tudo. Obrigado, pessoal. Então, lembrando a todos, as pessoas que não são ainda sócios, que quiserem se tornar sócios, a nossa anuidade, não é mensalidade, a anuidade é R$350 por ano, dá menos de R$30 por mês. E nós necessitamos, vamos dizer assim, ampliar o número de sócios para ajudar na manutenção. Esse mês novamente vão ter as prestações dos armários, que eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram com doações no mês passado para o armário da lojinha, né? E deu outro up na lojinha, e gostaria de convidá-los para se tornarem sócios. Nós precisamos da colaboração de cada um de vocês. Por grãozinho a gente enche o saco, né? Assim que é o verbo antigo, né? O provérbio antigo. Então, gente, agora eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram pela primeira vez. Espero que se sintam em casa, à vontade. Agora nós temos um pequeno breakfast aqui para poder tirar gosto, vamos dizer assim, na português, claro, tomar uma guaranazinha. Depois o pessoal, nós vamos organizar o pessoal subir para o museu de 8 em 8, 10 em 10, para poder ir explicando o museu, não simplesmente vendo as peças estáticas, tá? Então é isso aí, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos vocês.